Juristas renomados no Brasil e no exterior prestigiaram a Semana do Ministério Público 2008. A programação científica atraiu grande número de participantes para debates em torno do principal tema da semana, um novo Ministério Público resolutivo. E foi para falar sobre a construção desse novo Ministério Público que a cientista política Maria Tereza Sadek iniciou os debates. Eu diria que é a face mais importante do Ministério Público e é com esta face de Ministério Público resolutivo que ele se afirma como instituição. Ou seja, é um Ministério Público capaz de chegar a soluções essas que não necessariamente passam pelo Poder Judiciário. O primeiro jurista a definir as diferenças entre o Ministério Público resolutivo e o demandista foi o promotor de justiça de São Paulo, Marcelo Pedroso Goulart. Na Semana do Ministério Público, ele apresentou uma revisão conceitual da unidade institucional e da independência funcional do Ministério Público. Nós temos um novo Ministério Público, já não é tão novo assim, já está fazendo 20 anos, né? E alguns conceitos que ainda são utilizados pela doutrina, né, são conceitos desatualizados, como aqueles relacionados com os princípios institucionais, sobretudo o princípio da unidade e o princípio da independência funcional. É hora, portanto, de uma revisão conceitual para adequar esses princípios à nova realidade do Ministério Público brasileiro. Uma mesa redonda foi realizada para discutir as perspectivas do Ministério Público resolutivo a partir da Constituição de 88. Participaram o diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Gregório Assagra, o procurador da República no Paraná, Elton Venturi, e o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, José Adércio Leite Sampaio. Foram apresentadas visões otimistas, medianas e realistas sobre o futuro da instituição. O fato de ter se tornado, a partir dali, com novas atribuições e uma independência institucional, um Ministério Público resolutivo, ou seja, a sua eficácia maior estaria nesta nova personalidade. Críticas à atuação de instituições como o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o próprio Ministério Público foram feitas pelo professor Nelson Nery Júnior. Procurador de Justiça paulista aposentado, Nelson Nery falou sobre os direitos fundamentais e o Estado de Direito. Os direitos fundamentais são direitos constitucionais e têm sido interpretados como se fossem direitos privados pelos delegados, pelos promotores e pelos juízes em geral, não é? De modo que não é um direito constitucional, tem uma magnitude muito maior do que um mero direito privado. E o direito fundamental interessa a toda a sociedade, não é só a pessoa que é o titular subjetivo, digamos, de um dos direitos fundamentais. Por isso é que com essa visão nós temos que implementar isso no Brasil e está faltando um pouco de cultura nesse sentido, né? Porque as pessoas querem fazer valer uma ideia de que o cidadão é inimigo do Estado e vice-versa. Isso não existe esse antagonismo e o direito fundamental é constitucional, ele é maior do que o direito do Estado. A Semana do MP 2008 teve a participação internacional do presidente da Fundação Ibero-Americana de Direitos Humanos, Joaquim Herrera Flores, que propõe uma visão crítica sobre os direitos humanos com a construção de espaços de igualdade. La propuesta es hacer una teoría crítica de los derechos que los vea, los analice, no solamente como normas jurídicas, sino como prácticas sociales. Es decir, como el impulso que movimientos sociales, que prácticas ciudadanas están poniendo en práctica todos los días y que los juristas debemos estar muy atentos a ellas. Yo ahora lembro de una frase de un músico brasileiro, Zé Cabaleiro, seguro que muy conocido aquí, que dice: as frases son mías, mas as verdades son tuas. Es decir, nosotros los intelectuales y los juristas debemos poner las frases a las luchas sociales, que es donde está la verdad de los derechos humanos. Os 20 anos da Constituição, sob a ótica do neoconstitucionalismo, foi o tema abordado pelo doutor em Direito Público, Luiz Roberto Barroso. Um aspecto extremamente positivo da Constituição de 1988, que faz com que ela seja um vertiginoso sucesso, que foi ter propiciado ao país 20 anos de estabilidade institucional. Embora isso possa parecer natural e óbvio, estabilidade institucional e respeito às regras do jogo é uma revolucionária novidade no Brasil, que era um país acostumado a golpes, contragolpes e quebras de legalidade. Algumas das dificuldades trazidas pelo fato de a Constituição ser extremamente
casuística e corporativista. As circunstâncias da elaboração da Constituição de 88 levaram para o seu texto matérias que talvez estivessem em melhor lugar em legislação ordinária ou no debate político. Quanto a uma constitucionalização excessiva de algumas matérias, e a constitucionalização excessiva levou a uma certa instabilidade do texto constitucional, que já sofreu 56 emendas. Encerrando a programação científica, foi realizado o 3º Simpósio Criminal de Procuradores e Promotores de Justiça. Os participantes analisaram algumas mudanças recentes na legislação brasileira. Esse ano nós temos temas interessantíssimos, porque tivemos várias leis processuais penais novas, e isso altera por completo a rotina de trabalho do promotor de justiça, e em assim sendo, todos tiveram interesse de comparecer para saber como agir daqui para frente. Ao final dos debates são lavrados pequenos enunciados em forma de súmula para servir de ponto de referência para a decisão do promotor no seu dia a dia.